Olá, meus amigos, meus irmãos, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo a este canal. O assunto é o mesmo do vídeo anterior, estamos dando sequência a este assunto, comentando sobre o dogma da Trindade e perguntamos por que Paulo não citou a bendita pessoa que compõe a tríade de três deuses. Por que será? Será que ele esqueceu, gente? Será que Paulo esqueceu da terceira pessoa da Trindade? Né? Se você assistiu o vídeo anterior, você vai entender o raciocínio, beleza? Se você ainda não assistiu, eu convido você a ver o vídeo anterior para que você não possa é, pegar o assunto pela metade, beleza? Bom, nós vimos nas cartas anteriores, paramos aqui na carta primeira aos Tessalonicenses. Vamos agora para a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses e vamos ver se de fato, em algum momento, Paulo citou em, em suas cartas alguma menção a um espírito que compõe a tríade de três pessoas. Ok? Segundo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo 1 diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Cadê a terceira pessoa da Trindade aqui? Vamos dar sequência. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículos 1 e 2 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Cadê a terceira pessoa? Aí ele continua: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Dois pontos. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Senhores, você não vai encontrar isso aqui. Você não vai encontrar essa terceira pessoa sendo citada nas cartas de Paulo e nem de nenhum outro apóstolo. Quando você vê Paulo fazendo menção do Espírito, é muito importante nós entendermos isso, porque Espírito existem contextos que esta palavra Espírito ele pode significar uma série de coisas, inclusive o Cristo ressuscitado. Em alguns momentos, esta expressão Espírito é atribuída ao Cristo que venceu na cruz e que está em sua forma espiritual, gloriosa, maravilhosa, beleza? Em outros momentos, o termo que aparece sendo aplicado ao Eterno, ao Pai, é Espírito Santo. Espírito Santo é aplicado ao Eterno em alguns momentos. Mas em nenhum momento Paulo vai citar o Espírito Santo como sendo uma terceira pessoa distinta do Pai, distinta do Filho, e que seja o mesmo Pai, que seja o mesmo Filho, e essa lambança toda. Porque isso, senhores, é uma lambança teológica criada pela Igreja Romana no terceiro século. Beleza? Quem conhece a história, quem tem coragem para cavar fundo, vai descobrir a verdade. Beleza? Vai descobrir a verdade. Não tem para onde correr, senhores. Não tem para onde correr. Beleza? Vamos aqui para uma outra carta, segunda de Paulo a Timóteo, versículo de número 2 do capítulo 1 diz: A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos para outra epístola, Tito. Vamos lá, ver o que Tito vai dizer. Versículo de número 4 do capítulo 1. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Vamos para uma outra epístola, Filemon, vamos para Filemon, versículo 3 do capítulo 1. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Cadê a terceira pessoa, senhores? Vamos aqui para Hebreus. Olha só o que a carta aos Hebreus ele vai falar, entendendo que as cartas anteriores foram cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Pode ser que esta epístola não tenha sido escrita por ele, pode ser, ninguém sabe. Mas a forma como o autor inicia esta epístola é algo peculiar, é algo diferenciado. Ele começa o seguinte: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados. Veja que
o escritor está falando com um grupo de pessoas que pertenciam às tribos de Israel. Por que eu estou falando isso? Porque estes antepassados aqui eram os patriarcas, ok? Eram os patriarcas dos israelitas, entendeu? Eram os seus antepassados que foram instruídos tanto pela Torá quanto pelos profetas. Olha só, por meio dos profetas, versículo 2: mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Duas pessoas estão sendo citadas aqui. Versículo 3: o Filho, olha só isso aqui, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Que coisa linda, não é, senhores? Que coisa maravilhosa. Duas pessoas estão sendo citadas aqui, ok? Vamos lá para Tiago. Olha só. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, duas pessoas, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Vejam, já mudou um pouco. Por quê? Porque Tiago aqui, ele fazia parte do grupo da circuncisão. Ele não escreveu para os gentios, ele escreveu para os dispersos, as tribos, os israelitas que estavam dispersos nas nações daquele período de tempo. Então, o autor já tem uma outra forma, um outro linguajar. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e da Bitínia. Pedro também, por ser um apóstolo da circuncisão, está escrevendo para os da circuncisão, que estavam entre as gentilidades, ou seja, entre os gentios. Verso 2: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito. Esse Espírito aqui é o Filho glorificado, entende? Para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Você consegue entender? O Pai, através da obra santificadora que o Filho realizou na cruz, tornou estes aqui, entendeu? Filhos santificados, restaurados, justificados pela obra do Filho de Deus. Aí verso 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Duas pessoas, ok? Duas pessoas. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, senhores, embora sejam apóstolos da circuncisão, eles também tinham a mesma concepção, que havia um Deus, um ser supremo, invisível, porém real, o eterno, e havia o seu Filho, a encarnação da palavra do eterno, ok? Olha só, olha só que coisa linda. 1 João, capítulo de número 1, do verso 1 ao verso 3. Já estamos partindo para os 9 minutos. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, a palavra da vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Ele está falando de Jesus. Versículo de número 3: proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Cadê, gente, a terceira pessoa da Santíssima Trindade? Não existe, ok? Não existe. Olha só, versículo 3 da segunda epístola de João, capítulo 1, diz assim: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Senhores, temos aqui terceira epístola,
não é isso? Nessa epístola aqui, o assunto já é um tanto quanto diferente, porque a saudação ele já parte direto, entendeu? Para um assunto, embora essa carta tenha aproximadamente aí 15 versos, mas ele não dá uma saudação como a anterior. Mas você já sabe muito bem, né? Você já sabe muito bem que João não era um trinitariano. E a penúltima ou antepenúltima, que é Judas. Versículo de número 1 diz: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Cadê a terceira pessoa? Não existe. Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecido ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Cadê a terceira pessoa? Cadê a terceira pessoa? Olha só. Versículo 4 e 5. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante de seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e o poder para todos sempre. Olha só essa informação. Olha só essa informação. O Eterno, além de ser o Pai de Jesus, era o Deus de Jesus. Jesus tinha um Deus. Eu quero que você escute bem isso aqui. Jesus tinha um Deus. E o Deus de Jesus também era o Pai dele. Está aqui no versículo de número 6. Você está entendendo, meus amados? Então aqui, as duas pessoas estão presentes aqui. As duas pessoas estão presentes. Não é 3, não é 4, não é 10. Não, são duas. Você está entendendo, senhores? Então, queridos, estou encerrando esse vídeo por aqui. Que Deus possa abrir o entendimento daqueles que de fato estão em busca da verdade, uma verdade que é oculta do sistema religioso, mas que graças a Deus muita gente, principalmente dentro do sistema religioso, estão despertando, ok? Estão cavando fundo para poder ter uma visão realista, genuína do que diz a Escritura, tá bom? Que Deus possa abençoá-los cada vez mais. Forte abraço a todos.